nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aleluia. Deus abençoe meus irmãos e minhas irmãs da Renovação Carismática Católica do Estado de Goiás. Meu nome é Vicente, sou casado com a Patrícia, participamos do grupo de oração Santo Inácio de Loyola e nesse tempo Deus me chamou para coordenar o Ministério de Música e Artes do Estado de Goiás. E aceitando o convite para este ensino, participamos juntos do nosso encontro estadual de servos, de maneira especial nesse workshop. Foi me proposto o tema guardar a identidade da Renovação Carismática Católica em nossas instâncias de coordenações. Então, guardar a identidade da RCC em todas as instâncias de coordenação. E eu quero começar então tomando um texto bíblico, que eu tenho certeza que todos nós conhecemos, que está no Evangelho de São João, no capítulo 14, versículo 21. Texto que nós conhecemos bastante, né? Primeiramente, Jesus ele vai dizer para os seus discípulos não perturbarem o coração, mas crer nele, crer em Jesus, crer em Deus Pai. Perguntam para ele para onde ele vai, ele responde. Ele vai dizer também que quem crê nele fará as obras que ele fez e fará ainda maiores, né? E no versículo 21 diz o seguinte: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é que me ama. Aqueles que têm os meus mandamentos e os guarda, esse é que me ama. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Por que eu tomei esse texto bíblico? Justamente porque aqui traz a palavra guarda. Então, guardar a identidade da Renovação Carismática Católica não é simplesmente reter, colocar dentro da gaveta, mas muito além disso. Porque quando Jesus fala, aquele que tem os meus mandamentos, ou seja, aquele que conhece a palavra e os guarda, a palavra guarda vem com o sentido de obediência. Aqueles que têm os meus mandamentos e obedecem, esse é que me ama. Então, quando falamos em guardar a identidade, qual que é o significado de guardar? Proteger, vigiar, não extraviar, não se perder. Nesse ano, estamos vivendo em todo o Brasil uma inspiração que Deus deu ao Conselho Nacional por meio do seu presidente Vinícius. Estamos vivendo um ano de guardar a identidade da Renovação Carismática Católica para que o mundo seja batizado no Espírito Santo. O ano passado foi resgatar, este ano guardar e no próximo ano propagar. Então, neste ano precisamos ter ciência que, ao resgatar a identidade da Renovação Carismática Católica, se não fizermos isso bem, é hora então de termos consciência e buscar com afinco o resgate da nossa identidade, porque neste ano é ano então de guardar, ou seja, é ano de proteger, vigiar, não extraviar, não se perder. E qual é o contrário de guardar? O contrário de guardar é relaxar, fechar os olhos, cochilar, excesso de respeito humano. E quando olhamos então para a Renovação Carismática Católica do nosso país, nós vamos perceber que em muitos lugares, infelizmente, não estamos tendo o zelo de guardar a nossa identidade. Mas ao contrário, como vai dizer aqui, em muitos lugares tem se relaxado, tem se fechado os olhos, tem gente que parece que está dormindo e principalmente o excesso de respeito humano. Não pode falar, não pode cobrar, não pode insistir. Porque se fizer qualquer coisa que contraria muitas pessoas, essas pessoas acabam abandonando. E muitos coordenadores de grupos de oração, infelizmente, têm feito isso. Com medo de perder pessoas, com medo dessas pessoas se magoarem, se ressentirem, essas pessoas então não têm guardado a identidade. E isso faz com que o grupo de oração seja desconfigurado. Parece tudo, menos um grupo autêntico, verdadeiro, da Renovação Carismática Católica.
Então, para guardarmos a identidade, é de extrema importância, então, aprofundarmos na nossa identidade. Como no ano passado, que era resgatar, para resgatar precisamos aprofundar. E eu quero que você entenda a palavra aprofundar em estudo, conhecimento. Nós não vamos ter conhecimento da Sagrada Escritura se nós não investirmos um tempo considerável em estudá-la, relacionar com a palavra de Deus, aprofundar com a palavra de Deus. Da mesma forma, a identidade da Renovação Carismática Católica. Muitas pessoas têm medo de se aprofundarem porque ao aprofundarmos, teremos conhecimento. E o conhecimento ele é libertador. Por que o conhecimento é libertador? Porque o conhecimento em Deus nos leva à ação. O conhecimento em Deus nos leva à mudança. Eu quero ser melhor. Por isso, Deus investe nesta relação comigo e eu invisto em minha relação com Deus e dessa relação eu cresço. Dessa relação a mudança, a transformação. Então precisamos aprofundar, ou seja, conhecer mais e melhor a identidade da Renovação Carismática Católica para bem vivê-la. Nós não podemos mais, irmãos e irmãs, no tempo em que vivemos, tem muita gente que ainda questiona se o que fazemos é certo ou errado. Tem muita gente que tem dúvida. Tem gente falando em excessos dentro daquilo que na verdade é a essência da nossa identidade, é a essência da nossa espiritualidade. Por exemplo, o louvor, aquele grupo louva demais. Gente, o louvor faz parte da nossa identidade, faz parte da nossa experiência carismática, não dá para tirar o louvor. A música animada, a música de júbilo, não dá para tirar. Assim como as petições. Nos momentos de oração, as petições fazem parte deste caminho carismático que diz respeito a mim e a você. Ah, porque esse povo pede demais. Sim, faz parte da nossa identidade pedir, clamar a Deus, invocar o poder, o santo nome de Deus. Ao fazermos isso, temos uma experiência pessoal, verdadeira, com Deus, porque nós investimos tudo nesta relação de amor com Ele. Recordando, os três principais elementos da nossa identidade: batismo no Espírito Santo, nós sabemos disso, né? Batismo no Espírito Santo, prática dos carismas e vivência fraterna. Lógico que não é uma lista restritiva, muito pelo contrário, os principais elementos da nossa identidade: batismo, carisma, vida fraterna. Carisma, batismo, ou melhor, batismo, carismas e vida fraterna. Dentro desses três elementos, o mais importante, batismo no Espírito Santo. Até porque os outros dois é consequência deste primeiro, do batismo no Espírito Santo. E nós temos aprofundado nesse tema através de simpósios, conferências. Os nossos teólogos têm se debruçado para apurar o conceito e do conceito à prática, a experiência, para que não tenhamos dúvida daquilo que é próprio, daquilo que é característico de cada um de nós, aquilo que é da Renovação Carismática Católica. O batismo no Espírito Santo sendo o elemento mais importante da nossa identidade, é de extrema importância entender que não se negocia. Nós não podemos abrir mão, nós não podemos abandonar a graça da experiência do batismo no Espírito Santo. Grupo de oração é lugar de batismo no Espírito Santo. As pessoas vêm para os nossos grupos de oração para serem batizadas no Espírito Santo. Ao sermos batizados no Espírito Santo, nós iremos entender melhor a palavra de Deus. Nós iremos acolher as revelações de Deus para as nossas vidas. Nós vamos receber a força do alto para voltarmos para as nossas casas dispostos a cumprirmos aquilo que Deus quer de cada um de nós. Se assim não for, vamos para o grupo de oração, as pessoas vêm para os nossos grupos de oração e vamos sair vazios, vamos sair desanimados, tristes, porque não houve a experiência do batismo,
aquela que é transformadora de vidas, aquela que é transformadora da minha e da sua vida. E eu quero tomar também um texto bíblico para nos ajudar a entender um pouco melhor. Também um texto que nós conhecemos, que foi até, fez parte, estava na liturgia de ontem. Eu estou gravando esta pregação hoje. Hoje é domingo da misericórdia, uma festa maravilhosa instituída pelo Santo Padre João Paulo II, São João Paulo II, santo, né? São João Paulo II. E ontem na missa, esse texto bíblico foi proclamado, que está no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, que vai falar sobre a prisão de Pedro e João. Pedro e João foram presos porque estavam pregando a palavra de Deus, porque estavam anunciando Jesus ressuscitado. E nós sabemos as consequências que eles viveram do anúncio do nome de Jesus, da pregação no nome de Jesus. Esses homens sofreram no cárcere, esses homens apanharam, foram açoitados no cárcere, nós sabemos disso, não foi fácil para eles. E de repente eles são chamados diante do grande conselho. Quantas vezes nós somos interpelados também e somos chamados diante dos grandes conselhos, né? Nas nossas paróquias, nas nossas comunidades, e nós somos interpelados. Muitas vezes a própria renovação nos seus núcleos, né? Os núcleos dos grupos de oração, muitas vezes nós somos interpelados. Por que fazemos assim? Por que fazemos assado? Da mesma forma que Pedro e João. E no versículo, capítulo 4, no versículo 19, diz o seguinte: respondeu-lhes Pedro e João: julgai-o vós mesmos, se é justo diante de Deus obedecemos a vós mais do que a Deus. Não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido. Palavra do Senhor. E o versículo 21 diz assim ainda: eles então ameaçando-os de novo, olha só, mesmo diante de uma grande verdade, eles foram novamente ameaçados. Soltaram-nos, não achando pretexto para castigá-los por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que tinha acontecido. Olha só. Então, quando estamos no rumo, naquilo que é de Deus, naquilo que é vontade de Deus para a vida do nosso grupo de oração, pode sim contrariar muitas pessoas. Mas é importante que eu e você saibamos que Deus nos justificará. E como Deus vai nos justificar? Está lá no Evangelho de São Marcos, capítulo 16, versículo 15 e seguintes, né? Partiram dali, pregaram a palavra de Deus, e Deus confirmava a sua palavra com sinais e prodígios. O povo que bebe da graça de Deus, o povo que experimenta a manifestação poderosa do batismo do Espírito Santo, são curados, são libertos, recebem conhecimento. A ciência de Deus ilumina a vida, ilumina a mente, mostra o caminho. Essas pessoas glorificam a Deus, e assim veremos que estamos então no caminho certo, naquilo que é vontade de Deus. Se nós não observarmos isso, o que vai acontecer? Quais são os grandes perigos? Grupos de oração fracos, grupos de oração que não mais experimentam a prática do batismo no Espírito Santo, se tornam grupos de oração fracos, grupos de oração sem vida. Os servos estão desanimados, se arrastando. Servos que vão para o grupo de oração obrigados. E o pior, grupos de oração que acabam, que morrem. Grupos de oração que estão fechando as portas. A gente tem visto, nesse tempo de pandemia, muitas pessoas reclamando que o grupo de oração até hoje não voltou a reunir. Que o grupo de oração até hoje está naquela que a lei, a regra diz que nós não podemos nos reunir, então o grupo de oração não vai voltar. Meus irmãos, minhas irmãs, as redes sociais estão aí, a transmissão pela internet está aí. Um pequeno grupo guardando o distanciamento, como nós sabemos que devemos fazer,
esse pequeno grupo pode se reunir para rezar, clamar a Deus e faça essa transmissão para que vidas sejam salvas pelo poder do nome de Jesus. Vicente, mas eu quero resgatar então. O ano passado trabalhamos sobre o resgate, né? Eu quero resgatar isso. O que eu tenho que fazer? Tem um caminho simples. Comece louvando a Deus. Comece glorificando a Deus por essa situação que o seu grupo está. Por essa situação que os servos do teu grupo estão. Por essa situação que você está. De repente eu estou falando com você agora e você está se questionando. Caramba, sou eu? Eu estou assim. Mas existe um caminho que nos coloca novamente no rumo que Deus quer para nós. E nós sabemos que a primeira atitude é louvar a Deus. Louve a Deus pelo seu cansaço. Louve a Deus pelo seu desânimo. Louve a Deus porque você não sabe o que fazer. Louve a Deus. Senhor meu Deus, eu te louvo e te glorifico porque eu queria estar bem diferente do que eu estou hoje. Mas é assim que eu me apresento diante de ti. E se apresentando diante de Deus como nós estamos através do louvor, experimentamos a graça do louvor que liberta, do louvor que transforma. Depois temos a coragem de um arrependimento sincero. Busquemos os nossos sacerdotes para confessar a nossa falha, o nosso pecado. Aquilo que levou eu e você a estarmos do jeito que muitos de nós estamos. Aquilo que nos levou a de repente a abandonarmos as práticas carismáticas nos nossos grupos de oração. E cedemos a megas estruturas, grupos de oração que parecem carros alegóricos. Ou seja, quando nos aproximamos só tem carcaça. De longe parece ser uma coisa linda, maravilhosa, mas é um grupo cheio, mas sabe cheio de quê? De orgulho e vaidade, vazio da graça de Deus. A graça de Deus já não tem acontecido. Peçamos então, Senhor, nos dê um coração arrependido, a conversão sincera. Busquemos novamente uma fé expectante que nos leva a acreditar que Deus quer agir de forma atual, hoje e agora. Que a próxima reunião de oração do nosso grupo seja uma reunião espetacular na minha, na sua vida, mas principalmente na vida de todos aqueles que tanto precisam, tanto necessitam de nosso Senhor. Abertura de coração e mente. Abra seu coração para Deus. Abra sua mente para Deus. O Senhor precisa destravar a cabeça de muitos de nós. Cabeça cansada, fatigada, pensamentos amarrados, falta de criatividade, falta de leveza. Mas quando pensamos no grupo de oração, quando pensamos na renovação, é só preocupação, dor de cabeça. Renuncie isso agora em nome de Jesus. Abra a tua mente para o Senhor. Pedir com coragem a manifestação do Espírito Santo de Deus nas nossas reuniões, na nossa vida. E ainda, uma formação contínua e uma formação sistemática, que é o processo formativo. Não dá para abandonarmos o processo formativo. Mas nesse tempo de pandemia, não tem jeito, não está tendo os encontros. Meus irmãos, desculpa, temos demais. As apostilas estão aí, os vídeos estão na internet. Se entrarmos no site da ECC Brasil, nós vamos ver que existe uma plataforma recheada de conteúdo formativo que vai ajudar muito a cada um de nós. E aqui eu quero fazer uma grande exortação. Busquem os ministérios, busquem os coordenadores de ministérios, dê trabalho para esse povo, cobra desse povo. Quem está à frente dos ministérios a nível de diocese, a nível de cidade, de grupo de oração, vamos ajudar os coordenadores de grupos de oração a sairmos dessa situação que estamos. Cobra deles, pede para eles, insiste com eles sem medo, orienta cada um deles. Quem é o coordenador de formação da sua diocese? Conversa com ele, pergunta para ele o que pode ser feito nesse tempo, pede orientação. E eu tenho plena convicção que estaremos imbuídos daquilo que é de Deus para esse tempo, sem contrariar nenhuma orientação que nos foi dada. Mas a formação não vai parar, ela não pode parar, jamais, jamais. O documento de Aparecida, no número 311, aquela conferência episcopal que teve em Aparecida aqui no Brasil, ainda com o Papa Bento XVI, no capítulo 311, os bispos vão nos exortar, e eles nos convidam a renovar
o nosso carisma original, porque percebe-se que alguns grupos, alguns movimentos têm perdido a força. Lógico que estavam falando para nós também, Renovação Carismática Católica. Então nós somos convidados a renovar o nosso carisma original, ou seja, a prática, a graça da experiência do batismo no Espírito Santo. E para encerrarmos, eu quero tratar com os coordenadores em todas as suas instâncias. Vinícius, presidente do Conselho Nacional, Klaus, coordenador estadual, o seu coordenador diocesano, seu coordenador de cidade, de região, mas para chegar no coordenador de grupo de oração. Existe uma falta de entendimento, de compreensão muito grande. A coordenação mais importante não é a do Vinícius, não é a do Klaus, muito menos do seu coordenador diocesano. A coordenação mais importante é a sua, coordenador de grupo de oração. É aqui na base. É aqui na base onde as pessoas se encontram. É aqui no grupo de oração que as pessoas se reúnem. E no grupo de oração o Senhor nos chama a viver essa experiência profunda do batismo no Espírito Santo. A prática, o exercício dos carismas. E vivemos como irmãos. Vivemos como família carismática. Por isso você, coordenador de grupo de oração, e as demais coordenações, todos somos sentinelas. Então precisamos ser os primeiros a puxar fila como guardiães da identidade da renovação carismática católica. Você é chamado a guardar a identidade da renovação. Por isso eu repito mais uma vez, identidade não se negocia, não abre mão, não deixa de vivê-la. Se assim o fizermos, seremos descaracterizados e seremos qualquer outra coisa, menos grupo de oração autênticos da renovação carismática católica. Então, o que temos que fazer? Temos que buscar a Deus. Você, coordenador de grupo de oração, você sabe que Deus quer colaborar com a sua coordenação? Você, coordenador diocesano, Deus quer colaborar com a sua coordenação? Mas você tem que abrir a mente, abrir o coração e principalmente pedir, buscar a Deus com afinco, buscar a Deus com coragem e dizer: Senhor, me ajuda, o Senhor me colocou nessa coordenação, me ajuda. E eu tenho plena convicção que é vontade de Deus ajudar a cada um de nós, assim como Ele fez com seus apóstolos. Também um texto que nós conhecemos bastante, Atos dos Apóstolos, ainda aí no capítulo 4, Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, agora no versículo 29, olha o que diz: agora, pois, Senhor, olhai para as suas ameaças. Quais são as ameaças que você tem vivido aí? Você, coordenador de grupo de oração, de cidade, de região, de diocese, quais são? Então, olhai para as suas ameaças e concedei aos vossos servos, fala seu nome, Vicente, que com todo desassombro anunciem a vossa palavra. Sabemos que o grupo de oração é lugar do anúncio poderoso, o anúncio profético, querigmático da poderosa palavra de Deus. Estendei a vossa mão para que se realizem curas, milagres e prodígios pelo nome de Jesus, vosso santo servo. Versículo 31. Eu desejo que essa palavra se cumpra hoje e agora na sua vida. Hoje e agora na vida do teu grupo de oração. Mal acabavam de rezar, tremeu o lugar onde estavam reunidos. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam com intrepidez a palavra de Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então busquemos em Deus. Não busquemos fora de Deus. Caramba, não é marketing. Nós não somos chamados a sermos marqueteiros de grupo de oração, marqueteiros de Deus. Não! Ao contrário, somos testemunhas, aqueles que viram e ouviram do nosso Senhor Jesus Cristo e queremos cumprir, queremos obedecer, queremos fazer aquilo que Ele nos convidou a fazermos. Vinícius traz uma partilha da Michel Morin, ex-presidente do ICRIS, nesse livro que ele escreveu, que nos orienta nesses 3 anos, Eu te constituí sentinela na casa de Israel, e eu louvo a Deus porque eu estava lá, quando Michel Morin partilhava conosco no ENF, e ela dizia que em muitas realidades que ela tem ido, estão tratando do batismo no Espírito Santo como um fato histórico, ou seja, algo que aconteceu na história, mas que não acontece hoje mais.
e é assustador. Realizam seminário de vida no Espírito Santo e as pessoas não são batizadas no Espírito Santo de Deus. E a conclusão que ela chega, que a responsabilidade é de seus líderes. Então nós, liderança da renovação, e aí nós não podemos esquivar que o fardo maior, que o peso maior é meu e é seu, coordenador. Eu coordeno o ministério a nível estadual hoje. Você coordena grupo de oração. Você coordena cidade, você coordena diocese, você é coordenador diocesano. Responsabilidade é nossa, nós somos a liderança da renovação. E em muitos lugares, batismo no Espírito Santo é algo da história, mas não é algo vivencial. A responsabilidade é nossa. A responsabilidade é da liderança da renovação carismática católica. E eu lembrava, quando rezando, pedindo a Deus para nos instruir neste momento de partilha, eu lembrando aqui que no final de uma dessas coordenações que Deus me confiou, eu estava com a minha esposa e de repente chegou um grande líder dentro de uma expressão carismática. E essa pessoa se aproximou de mim e disse assim: Vicente, agora que você vai sair da renovação, deixar a renovação, você poderia vir conosco, participar do nosso grupo, caminhar conosco. Repetindo, agora que você vai sair da renovação, você podia vir conosco. Todas as vezes que vai se aproximando o fim de alguma coordenação que Deus confia a mim, vem as tentações, e eu enxergo como tentação. Você está deixando a coordenação, então eu quero que você faça isso, faça aquilo. Vem para isso, vem para aquilo. E a minha resposta sempre tem sido a mesma. Eu não posso deixar a renovação, eu não posso abandonar a renovação, porque a minha identidade é ser renovação carismática católica. O meu jeito de ser igreja, o meu jeito de ser católico, é sendo renovação carismática católica. Por isso vamos permitir que Deus tire de nós todo o complexo, todo o medo, todo o trauma de nos afirmarmos como renovação carismática católica. Grupo de oração é o meu lugar. Tem gente que está com medo de ir no grupo de oração por causa da crítica, seja ela do padre, seja ela de outra pessoa, de outra pastoral, movimento, às vezes até de bispos, e você está com medo. Nós devemos ter medo somente de uma coisa: de contrariar a Deus, de negar a Deus. Por isso, meu irmão, minha irmã, com toda vontade, com todo o empenho agora do teu coração, feche os seus olhos por um instante, bem simples, mas bem rápido, e diga: ó Espírito Santo de Deus, sou eu a pessoa que precisa de Ti. Sou eu a pessoa que precisa ser renovada. Sou eu a pessoa que precisa ser reinflamada com o Teu poder e com a Tua graça. Eu estou aqui, ó Espírito Santo. Eu sou o Seu alvo. Atinja-me, Espírito Santo. Quebra agora todas as cadeias que estavam me envolvendo. Tudo aquilo que estava me roubando de Ti. Tudo aquilo que estava me impedindo de fazer a Sua vontade. Vem, Espírito Santo, com o Teu poder, com a Tua graça. Manifesta na minha vida, neste exato momento, nesse momento que você está aí, meu irmão, minha irmã, participando desta pregação, que o Espírito Santo nos alcance, nos encontre e nos batize com um poderoso batismo no Espírito Santo, com uma poderosa efusão do Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, nós queremos e precisamos. Vem, Espírito Santo, abra tua boca e peça agora, meu irmão, abra tua boca e clame agora. Vem, Espírito Santo, eu preciso de Ti, Senhor. Vem, Espírito Santo, eu quero e preciso. Vem agora sobre mim, ó Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, agora sobre a renovação carismática católica de todo o estado de Goiás, mas de cada grupo de oração. Vem, Espírito Santo de Deus, eu quero e preciso, como eu necessito. Oria cantare alabaraçuria cantare, batiza no Espírito Santo, reinflama o dom de Deus. Nós queremos ser guardiães da identidade da renovação, mas se nós a perdemos, como readquiri-la?
E nós só podemos readquirir a identidade se o Senhor nos devolvê-la, se o Senhor nos dá novamente. Por isso nós te pedimos: vem Espírito Santo de Deus, imprime em nós a personalidade carismática novamente, porque eu quero e preciso. Vem Espírito Santo, como eu quero, como eu preciso, vem agora sobre nós. Batiza-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. Abra tua boca, peça. Batiza-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. Mais uma vez, batiza-me, batiza-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. Batiza-me, batiza-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. Para te adorar, para te louvar, batiza-me, Senhor Jesus, para te adorar, para te louvar, batiza-me, Senhor Jesus. Põe a mão no coração. Batiza-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. Batiza-me, batiza-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. O Senhor está te dando todo o medo. O Senhor está arrancando agora o medo do nosso coração. O Senhor está falando ao meu coração que muitas pessoas trazem marcas de fracassos. O Senhor fala com algumas pessoas que nunca concluíram uma coordenação, mas toda vez que entrou numa coordenação, abandonou por causa do medo, por causa do receio, porque se sentiu só. Inclusive o Senhor está falando com muitas pessoas que assim estão se sentindo, sós, abandonados. As pessoas que falaram que estariam com você não estão, e você com medo está pensando em deixar, abandonar. E o Senhor está dizendo agora, cada um de nós, a você que está se sentindo assim: eu quero colaborar com você, então eu quero que você me peça ajuda agora. Eu quero que você me busque com afinco, me busque com todo o teu empenho, de toda a tua alma, de todo o teu coração. Me busque agora, clame por mim, peça agora pelo nome de Jesus, meu irmão, minha irmã. Ele está dizendo: peça por mim, grita por mim. Então peça agora em nome de Jesus. Eu estou aqui e preciso de ti, Senhor. Vem com teu poder, Senhor, meu Deus, e arranca de nós tudo aquilo, Senhor, que em nós estava se tornando, Senhor, meu Deus, escravidão. Não estávamos nos submetendo a ti, mas estávamos nos submetendo a pessoas, situações. E o Senhor, com o teu poder, com a tua graça, está tocando em cada um de nós e nos libertando para uma vida nova. E essa vida nova vai se traduzir em uma nova coordenação, um novo homem reassumindo uma nova coordenação, uma nova mulher reassumindo essa coordenação que Deus confiou como bênção, como graça, não maldição, não castigo, mas como graça de Deus. Por isso eu te louvo e te glorifico, Senhor, meu Deus, por essa certeza que o Senhor já está cuidando de tudo e de nós, e o Senhor já está nos movendo com o poder e a graça do teu Santo Espírito. Cura-nos, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. Você agora, cura-me,
Cura-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. Reviva em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aleluia. Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã.